Já estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite, o programa que começamos falando sobre o batismo de Jesus, a diferença do batismo de Jesus para o sacramento do batismo que a gente recebe hoje da igreja, né? O próprio Jesus indicou que isso fosse feito, que todos vocês possam ser batizados em nome da Santíssima Trindade. Foi a orientação do próprio Cristo, né, padre? Foi Jesus mesmo que deixou essa orientação, né? Exato, e não esqueçamos, olha, se diz claramente que quando uma pessoa está prestes a morrer, faz aquelas recomendações, né, para os seus filhos, para se comportar, para que haja paz, serenidade. E olha, Jesus, momentos antes de subir ao céu, recomendou de batizar em nome da Santíssima Trindade. E os apóstolos fielmente observaram tudo isso e foram para cá e para lá, batizando inúmeras pessoas. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, está escrito que São Pedro, num dia só, minha gente, batizou 3.000 pessoas. Bonito, né? Olha só. E as primeiras comunidades cristãs se formavam recebendo o marco do Santo Batismo. E usando como pano de fundo a questão do batismo de Jesus, falamos também sobre o próprio batismo que todos nós recebemos, o sacramento do batismo. Padre Guido, o senhor pode relembrar, para a gente o senhor já disse, mas relembra rapidamente os 4 grandes efeitos que o batismo provoca no fiel? Sim, é tirada a mancha do pecado original. Certo. Certo? E tem valor de confissão quando o batismo é administrado para uma pessoa adulta. Certo. Entramos a fazer parte da família de Deus e recebemos, através do batismo, autorização para os demais sacramentos. Quando os senhores casaram, o padre pediu a certidão de batismo. Quando eu me tornei padre, o bispo que me consagrou pediu a minha certidão de batismo. Através do batismo se recebem os demais sacramentos. Adquirimos o nome de cristãos, isto é, continuadores de Cristo, e o 4º grande efeito é que nós nos tornamos herdeiros do céu. Mas a coisa poderia ir longe, né, Padre Guido? Recebemos a graça santificante, claro, as virtudes teologais, somos configurados a Cristo, enfim, é muito rico, muito maravilhoso. Aliás, quais são mesmo as virtudes teologais, Padre Guido? A fé, a esperança e a caridade. Aliás, é interessante ler, por exemplo, o artigo do Código de Direito do Novo Catecismo da Igreja Católica. Catecismo. Me parece que é o número 1266. Olha que frase que diz. O Catecismo da Igreja afirma que a graça santificante do batismo torna o fiel capaz de praticar as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, concedendo o poder de usufruir dos dons do Espírito Santo, entendimento, sabedoria, ciência, piedade, conselho, fortaleza e temor de Deus. E é assim que a vida sobrenatural do cristão tem na sua raiz no batismo. Belíssima esta expressão. Profundo, bem profundo. É porque, gente, é uma riqueza que cai dentro da nossa vida numa maneira totalmente gratuita, por iniciativa de um Deus que, tendo nos feito a sua imagem e semelhança, mesmo com a nossa experiência diária de fraqueza e de pecado, cobre com a sua graça a nossa mesma fraqueza. Muito bem. Padre Guido, e a questão que eu disse que ia perguntar para o senhor nesse bloco, em relação ao batizado de crianças? Sim. Porque em outras denominações cristãs batizam só adultos. Como é que começou essa história, Padre Guido? Exato, é chamado o pedobatismo, isto é, o batismo das crianças. Em primeiro lugar, nós temos na história a expressão de Jesus de batizar todos os povos, todas as gentes, e a criança é gente. No livro, no Atos dos Apóstolos, temos o episódio de Pedro, que quando foi libertado milagrosamente na cadeia, acabou batizando o carcereiro com toda a sua família, que incluía as crianças. Certo. A igreja quer que todos, quanto antes, recebam o batismo. Alguém disse, padre, são os nossos irmãos crentes, nós batizamos com 12 anos de idade para que a criança saiba o que vai acontecer. Eu faria uma pergunta. É verdade que com 12 anos compreende muito mais do que quando é bebê, mas na vida de uma qualquer pessoa, a mãe, quando quer o bem do seu filho, não pergunta para o bebê
se está na hora de ir para cá e para lá, de trocar as fraldas, de dar mamadeira, de fazer um passeio, de usar uma roupinha diferente. Quando é para o bem da criança, a mãe faz e fica contente. Por que, para a graça de Deus, temos que esperar 12 anos? Meus irmãos, a igreja quer que todos sejam batizados. Gostaria de lembrar aquele episódio famoso do Papa, que é grande santo Pio X, quando um dia uma mulher perguntou para o Papa, que é santo, Santo Padre, qual é a idade que temos que respeitar para batizar uma criança? O Papa respondeu com uma pergunta: a senhora tem uma criança? Sim, que idade tem a sua criança? Padre, já fez um aninho. A senhora já perdeu um ano, foi a resposta do Papa. O Papa, que é santo, a senhora perdeu um ano na vida da criança, não dando a graça de Deus. Como é importante dar logo a graça de Deus. Gente, não coloquemos como prioridade a vinda do padrinho ou da madrinha, porque podemos correr o risco, né, de ver a criança crescer sem a graça de Deus. Eu tive um caso muito triste em Brasília, contei uma vez já aqui no nosso programa, que me convidaram, aliás, quase me obrigavam, com as palavras, a querer batizar uma menina de 15 anos morta. Tinha morrido no dia anterior, afogada na lagoa de Paranoá. Não existe batismo póstumo, Exato, né, Padre Guido? E os padrinhos, padre, não faça isso conosco. Viemos de longe, cada um deles com uma vela acesa nas mãos. Padre, a criança corre o risco de ser sepultada sem o batismo. Eu tive que responder: vai ser sepultada. Mas, padre, por que vai? Tive que explicar, meus amigos, nenhum sacramento pode ser administrado para uma pessoa morta. Padre Guido, nesse caso vale aquilo que o senhor estava falando anteriormente, do batismo de intenção. Atenção, estava quase esperando essa sua pergunta. Mas entrei naquela capela mortuária, fizemos algumas orações. Depois eu chamei a mamãe desta adolescente e disse: mas senhora, por que esperou 15 anos e aconteceu uma tragédia? Ela me respondeu, um pouco de ignorância também: padre, nunca dava certo a vinda dos padrinhos. É porque, volto a repetir, não é indispensável a presença dos padrinhos. Mas, gente, vamos batizar logo. É claro que também eu gostaria de não duvidar do batismo de desejo, mas o batismo de desejo tem um grande valor, sobretudo quando é bebê. É porque não teve outro jeito, né, Exato, Padre Guido? e quando, deixei bem claro, quando os pais querem logo batizar a criança. Entendi. Não deixar passar o tempo, né? Que a gente entrega na misericórdia de Deus, né, Padre Sem Guido? dúvida, quem somos nós para julgar? Mas procuremos evitar, dentro da nossa possibilidade, que isso aconteça. Agora, o senhor falou de batismo, talvez já para encerrar o nosso programa, o senhor poderia dar as orientações corretas de como a igreja, as exigências que a igreja pede para que o padrinho, a madrinha, possa servir bem ali, orientar bem, né, a família. Sim. E ser um bom padrinho e madrinha daquele candidato ao batizado. Certo. Há regras específicas gravadas no Código de Direito Canônico. As condições para ser padrinho ou madrinha são as seguintes, né? Serem pessoas, digamos assim, de grande teor e de valor cristão. Certo. Pessoas exemplares na vida católica. Agora, se uma pessoa é casada, deve ser casada pelo padre, não casada só pelo civil. Certo. Certo. E se uma pessoa for solteira, além de ter um bom comportamento, deve ter a idade mínima de 16 anos e deve já ter recebido o sacramento do crisma. E essas são as condições. Agora, algumas pessoas dizem: padre, por motivos diferentes, nós escolhemos como padrinho e madrinha um casal que, na verdade, não é casado na igreja. Agora, como é que vamos fazer? Porque fica até chato, na última hora, dizer: você não pode, está tudo até preparado, etc., né? Gente, a igreja merece todo o seu respeito. Neste caso, vamos aconselhar os padrinhos que não são casados a regularizar a sua situação. E na hora do batismo, tenham também o apoio de um casal casado na igreja como exemplar de vida cristã.
Quer dizer, se for uma dupla, de repente, o primo do pai como a prima da mãe. Não são um casal, são uma dupla. Aí não tem problema de ser dois solteiros, né? Exato. E enquanto isso, Henrique, é bom deixar claro que é costume aqui no Brasil escolher, por exemplo, um casal, né? Mas eu sou italiano, na Itália não se escolhe um casal, mas uma pessoa só. Certo. Pode ser homem ou mulher, certo. né? E o grande desejo da igreja é que o mesmo padrinho ou madrinha de batismo seja também padrinho de crisma. Quer dizer, que acompanha a pessoa, né? Possa dar o devido acompanhamento, sim. Ô, Padre Guido, e se for o caso, os pais não são casados na igreja? Sim. Em pergunta direta, a igreja batiza filho de mãe solteira ou de pai solteiro? Não deve ser o filho ou a filha a sofrer devido a uma irregularidade dos pais. A igreja permite e faz questão que sejam batizadas criancinhas, tendo claramente, se os pais vivem numa situação irregular, isso não deve acontecer com os padrinhos, que devem estar em dia com o sacramento do matrimônio. Quer dizer, se de repente não for casado na igreja, chamam um padrinho nessas condições que o senhor já explicou. Sim, exato. Né? Padre Guido, nosso tempo está acabando, só vai dar tempo do senhor nos dar a bênção, mas tem tantas outras coisas que o senhor poderia orientar, eu imagino, de repente, assim, o exagero que se faz em relação aos padrinhos, inventa outras coisas que não existem, né? Padrinho de consagração, etc., algumas coisas que são desnecessárias para o sacramento, né, Padre Guido? Exato. Padrinho ou madrinha de apresentação e depois de consagração. Gente, a igreja não quer isso. É somente um padrinho ou uma madrinha de batismo. Isso que é fundamental. Hein? E procuremos estar na altura também desta responsabilidade. Né? Qualquer coisa sobre o batismo de dúvida, pode mandar o vosso e-mail, a vossa pergunta, que eu pessoalmente respondo para todos vocês. Quero que todos tenham uma ótima compreensão do sacramento do batismo. Muito bem, Padre Guido. Terminamos dando um abraço fraterno para todos os nossos amigos, desejando sempre tudo de bom e que saibamos viver intensamente a graça que recebemos no nosso batismo. A bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Foi ótima essa dica que o senhor deu no finalzinho ainda, você viu? Qualquer dúvida, escreva no e-mail eclesia@rs21.com.br, porque o Padre Guido mesmo vai responder. Alguma dúvida relacionada ao batismo? Alguém que já fez mais de 20 mil batismos é uma pessoa boa para responder, tirar sua dúvida, né? Então aproveita, não só sobre esse assunto, qualquer outro assunto você pode mandar também e-mail para a gente que o Padre Guido responde durante a semana, tá bom? Muito bom estar com vocês nesse programa Eclésia. Na semana que vem a gente se encontra para a gente conversar sobre um outro assunto relacionado à doutrina da igreja. Uma boa semana, até lá, tchau, tchau.